Olá, salve, salve você, tudo bem? Tudo beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só que bacana. Hoje o nosso assunto é sobre grandezas e medidas, né? Finalizando essa parte, vamos trabalhar com unidades de volume. Já vimos comprimento, percebeu? Nós já vimos comprimento, já vimos área, tá certo? E hoje nós vamos ver volume, tá certo? A exemplo do que eu fiz para área, eu vou tentar mostrar para vocês como é que você pode fazer também para volume e converter essas medidas, tá bom? Só que antes de tudo, como eu sempre gosto de dizer, a única coisa que você vai precisar ter em mente, tá certo? É essa fita métrica aqui de comprimento. A partir dela você tira a área e o volume. Ou seja, você não precisa decorar mais nada. Você só precisa prestar atenção e decorar, se tiver que decorar alguma coisa, apenas essa primeira fita aqui. A partir dela você constrói as outras duas, percebeu? Olha só a vantagem. Você faz a conta para a área e agora você vai aprender a fazer para volume também, tá bom? Então prestando atenção aqui, olha só, como é que você interpreta essa primeira fita aqui? Olha só, 1 km vale 1000 metros, 1 hectômetro vale 100 metros, 1 decâmetro vale 10 metros, 1 metro vale 1 metro mesmo, olha só, interessante, hein? Muito bacana essa ideia. 1 decímetro vale 0,1 do metro, 1 centímetro vale 0,01 do metro e 1 milímetro vale 0,001 do metro. Tudo bem? Então essa é a única parte que você vai realmente precisar assimilar. Perfeito? A partir daqui você tira as outras unidades para área e volume. Muito bem. E para volume, como é que eu estabeleço aqui? Como é que eu estabeleço essa fita aqui se eu precisar formar ela? Muito simples. Você vai fazer o que? Pegar este número e elevar ao cubo. Perfeito? Você vai pegar esse número e levar ao cubo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse número aqui, perfeito? E vamos elevar ao cubo. Olha só, que bonito, que número bacana, né? Deixa eu interpretar para você. É o número 1 seguido de 9 zeros, certo? É um número muito bonito, muito bacana, não esqueça dele. Bom, se você fizer isso para todos os outros, prontinho, olha só que legal, beleza? Então olha só, o hectômetro cúbico vale tudo isso para metro cúbico, tá certo? 1 decâmetro cúbico vale tudo isso para metro cúbico, tá bom? Muito bem. Ou seja, 1 decímetro vale tudo isso de metro cúbico, 1 centímetro vale tudo isso de metros cúbicos, tá bom? É só essa questão de você saber assimilar direitinho. E aqui é 1, tá certo? É o 0,9 casas até o 1, tá bom? Isso aqui é o que? Numeração decimal, tá bom? Se você precisar revisar esse assunto, revise com cuidado que é muito importante, tá certo? Sistema decimal. Nosso sistema decimal é muito importante você saber ele, tá bem? Escrever números decimais, quando são números muito abaixo de 1 ou muito acima de 1, tá bom? Muito bem, muito bacana. Tenha em mente que esse quadro aqui você obteve ele sem memorizar, tá certo? Partindo dessa primeira fita aqui. Agora nós vamos ver um assunto muito melhor, muito mais bacana. Esse aqui, olha. Esse sim vai dar muito pano para manga, tá certo? Vai dar muita discussão, muita dúvida, tá certo? E não tem outro jeito. Tem que fazer exercício, tem que praticar essas ideias. Não é fazendo apenas 2 exemplos que você vai pegar a ideia de pronto. Você precisa praticar muito, precisa com certeza se dedicar ao máximo, tá certo? Muito bem, vamos tirar essa cara de dúvida agora. Então, nós temos esse quadro aqui, são 2 exemplos, mas se você prestar atenção, são 2 exemplos muito importantes que vai, de certa forma, mostrar para você como é que você faz a resolução desses 2 exercícios aqui. 9,72 metros em decímetros cúbicos, certo? Está aqui o resultado. 78,5 metros cúbicos em quilômetros cúbicos. Está aqui o resultado. Repare que é de metro cúbico para decímetro cúbico e de metro cúbico para quilômetro cúbico. Ou seja, um vai num sentido e o outro vai no outro. Percebeu? Como assim? Bom, vamos botar o nosso quadro aqui, vamos verificar como é que funciona essa ideia. Qual é o primeiro procedimento? Escrever a fita métrica para unidades de volume. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico,
decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. É muito cúbico demais. Muito bem, muito bem. Então aqui, olha só, interessante. Vamos pegar esse exemplo, 9,72 metros. Percebeu? Qual é o primeiro procedimento que você tem que ter? Escrever esse número, tá certo? Adequadamente em cada uma dessas casinhas, se for necessário, tá certo? É metro cúbico? Então começa a partir do 9, olha lá. Escreva 9, vírgula. Tá certo? 72 é o que você tem que escrever em seguida. E por que eu acrescentei o zero? Lembra? Se fosse caso de área, da área seria apenas 2 dígitos, mas como é volume, tem que acrescentar o zero aqui também, tá certo? 9,720, você concorda comigo que é a mesma coisa que 9,72? Você não mudou nada, você não fez nada demais, percebeu? Muito bem, isso é interessante. Se você quisesse colocar 3 zeros aqui, poderia colocar também, mas não há necessidade. Então lembrando que o nosso caso aqui é o que? Cada uma dessas unidades de medida tem que ter 3 dígitos, 3 algarismos. Captou a ideia? Beleza. Uma vez que você escreveu corretamente o número, bonitinho, qual vai ser a segunda linha? A segunda linha vai ser o mesmo número, 9, vírgula. Aí você escreve 720, ponto. Tá aí, tá vendo? Muito bem. Agora aqui é que você tem que prestar atenção. Olha só. Metro cúbito para decímetro cúbico, tá certo? Como é que você faz? Então você tem que deslocar a vírgula nesse sentido. Aí eu te pergunto, quantas casas decimais ou quantos algarismos você tem que pular? 3. Olha só que importante. Por isso que você coloca o zero aqui, ó. Então, se você quiser deixar para colocar o zero aqui depois, tudo bem. Mas é interessante você já começar a habituar essa ideia já na primeira linha. Percebeu? Então, olha só, você tem que pular 1, 2, 3. Tá certo? Chegou aqui, o que você tem que fazer? Passar a vírgula nesse ponto, ó. Tem que passar a vírgula nesse ponto aqui. Tá certo? Vamos lá, vamos ver. Ó o resultado que você tem, tá vendo? Vamos ver se a gente chega nesse ponto. Você tem que fazer, então, o quê? Pronto. Pegou a ideia? Se fosse centímetros cúbicos, o que você ia fazer? Acrescentaria 3 zeros, passaria a vírgula. Se fosse para milímetro cúbico, acrescentaria mais 3 zeros e passaria a vírgula. Percebeu? Captou a ideia? É muito mais fácil fazer neste sentido da direita do que fazer à esquerda. A esquerda é um pouco mais complicado. Mas a ideia mesmo é deslocar a vírgula e completar com as casas necessárias. Tá certo? Então, nosso resultado aqui vai ser o quê? 9.720 decímetros cúbicos. Que é o que está aqui, ó. Percebeu? É o que está aqui. Muito bem. E esse caso aqui, como é que é? Como é que nós vamos fazer para resolver? É a mesma coisa. Fiz questão de botar um bocado de zero aqui, que é para você ver como é que funciona a ideia. Então, nós temos que escrever, então, 78,5 metros cúbicos, certo? Então, você pode até escrever assim, ó. É o que? Metros cúbicos. Então, vamos escrever 78, tá certo? Vírgula, tá certo? 5. Tá bom? Vou deixar assim por enquanto. Vou deixar assim por enquanto para mostrar a você que se você esquecer de completar os zeros aqui, não tem tanto problema. Tá certo? Pode até colocar o número do jeito que você está lendo aqui. Desde que você sempre lembre o seguinte: se aqui tivesse mais números, você ia colocar de 3 em 3, de 3 em 3 algarismos. Como só temos 2, se você precisar, o que é que você faz? Completa com 0. Tá certo? Então, olha só o que você vai ter que fazer aqui. Você teria que escrever aqui embaixo 780. Aqui, no caso, você poderia até escrever 500 ou 5.000, tanto faz, porque é a partir da vírgula, percebeu? Então, a vírgula está aqui. Metro cúbico. Para onde? Para quilômetro cúbico. Então, como é que você faz? Completa aqui com 0. Aliás, aqui, ó, é 0,78, viu? Preste atenção, não faça como eu. Muito bem, agora ficou legal. Então, é daqui para cá. Tranquilo? Então, vamos completar com 0.
vai estar com 0, aqui são 3 zeros, lembrando que é volume. Aqui, olha, como é quilômetro, já chegamos ao nosso destino, você já chegou ao seu destino, escreva 0. Pronto, acabou. Percebeu? Simples assim. Lembrando que você pode até fazer mentalmente essa passagem aqui, ó. Você lembrando o quê? De quilômetro de metro cúbico para cá, você tem que fazer essa passagem mentalmente e você vai completando. Mas quando é que você faz isso? Quando você já estiver bem seguro, tá certo? Quando estiver bem confiante no que você já está fazendo. Percebeu? Olha só que interessante, ó. A vírgula estava aqui, não estava? Você foi deslocando para cá e para cá. Certo? Então olha só que interessante, olha que bacana. Fez conta? Precisou fazer tabuada de 100, 1000, 10 mil? Não, tá certo? É um jeito bacana de você resolver essa situação. É lógico, sempre frisando, que você precisa tomar cuidado quando você estiver praticando essas ideias, certo? Escrever direitinho, como foi recomendado, etc e tal. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 78, assim, pronto. Precisa fazer conta? Não. Intuitivamente você já vai pegando o jeito, conforme a prática, conforme você for fazendo muitos exercícios, fazendo sempre com cuidado, com organização, sendo muito cuidadoso e tudo mais, tá bom? Olha só como este número é igual a este número aqui, ó, tá vendo? Vamos contar os zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Vamos lá? 3 são 6, mais 1, 7 zeros. Percebeu? Então funciona a ideia. E você, olha só, fazendo essas passagens com cuidado, percebeu? Você consegue resolver o seu problema de conversão de unidades. É lógico, é lógico. Se você quiser usar os fatores de conversão, quiser usar essa tabela aqui para multiplicar também, você pode usar, tá certo? Você pode usar. São regras em que você usa a regra de 3 para resolver e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Só que é uma conta a mais e eu acho desnecessário você fazer quando você estiver fazendo um concurso ou estiver fazendo uma prova. Se você puder pegar um caminho mais curto, sempre é mais interessante. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tanto para comprimento, área ou volume. Se você precisar, eu reforço esse conteúdo para você poder pegar com mais firmeza, tá bom? Muito bem. Eu agradeço, nos vemos numa próxima oportunidade. Lá no meu blog eu vou deixar uma listinha de exercícios para você ir praticando, tá bom? É importante praticar, é importante exercitar, tá bom? Muito obrigado, até mais.